pessoal! Espero que esse vídeo encontre todos bem. É com muita satisfação que a Secretaria Municipal de Educação e Esportes de Goiânia realiza, de 23 de novembro a 4 de dezembro de 2020, a 9ª edição do Simpósio de Educação e Tecnologia, neste ano com a temática Cultura Digital. Organizado pela Gerência de Tecnologia Educacional, por meio da equipe do NTE, em 2020 o evento vem em um formato totalmente digital. O simpósio apresenta palestras, rodas de conversa, entrevistas, painéis, trocas de experiências pedagógicas, bate-papos e atividades práticas, o movimento Maker. A programação contempla ainda dias e horários diversificados com a transmissão ao vivo no canal oficial da SME no YouTube. Agradecemos imensamente a sua participação e um bom simpósio a todos. Bom dia a todos e a todas. Cumprimento com muita alegria a equipe da Gertec, da Gerência de Formação, por estar participando aqui conosco neste momento. Nós vamos tratar de um tema de altíssima relevância para você, profissional da educação, que é a formação continuada. Por mais que uma formação inicial seja qualificada, feita na melhor instituição, ela não dá conta das demandas do dia a dia da educação, do movimento do mundo. O mundo ele é vivo, ele está o tempo todo se modificando, e a formação continuada é que nos dá suporte para que nós possamos entender essas demandas. Nossa rede, a Rede Municipal de Goiânia, ela é uma rede que está à frente de muitos estados e municípios, porque ela tem uma gerência de formação desde 1999, com uma política de formação aprovada e que foi reformulada agora no ano de 2020, com validade até o ano de 2024, pelo Conselho Municipal de Educação. Então, nós estamos à frente, porque nós garantimos formação continuada aos nossos profissionais o tempo todo, justamente compreendendo essa mudança, compreendendo este movimento do mundo. Humberto? Pode pôr o primeiro slide para mim, por favor? Slide, Humberto. Bom, e nós, daqui da Gerência de Formação, nós trabalhamos o tempo todo para qualificar, para ajudar, qualificar, pode passar, o processo ensino-aprendizagem. Por quê? Porque a formação continuada, ela é um direito do profissional, ela é um direito, ela qualifica as práticas pedagógicas, ela qualifica o processo ensino-aprendizagem e, mais do que isso, implementa propostas pedagógicas, implementa documentos importantes da própria rede, implementa as políticas educacionais, tanto a nível municipal quanto a nível nacional. Então, nós temos, uma política de formação que constitui um documento que nos ajuda a qualificar o trabalho do profissional da educação que atua lá na instituição. E para falar um pouco sobre isso, nós trouxemos hoje da Gerência de Formação duas profissionais. A professora Inês Maria Milhomem Vieira. A professora Inês, ela é mestre em ensino da educação básica pelo CEPAI da UFG. Ela é formada em geografia pela Uniceub de Brasília, especialista em tecnologia da educação pela PUC do Rio de Janeiro, especialista em atendimento educacional especializado pela UFG. Atualmente, a professora Inês,
é professora formadora da Gerência de Formação e também uma das coordenadoras pedagógicas da Gerência de Formação. Ainda estará falando com vocês hoje a professora Adriana Rodrigues da Silva. A professora Adriana é mestre pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, especialista em educação infantil pela PUC Goiás, pesquisadora e colaboradora do GEPSEI, Grupo de Estudo e Pesquisa sobre Cultura, Educação e Infância, MEC-CNPq, concursada pela RME Goiânia. Atualmente, ela é professora formadora da Gerência de Formação e também coordenadora pedagógica, e ela atua na escrita do ProBNCC para a educação infantil. Então, nós teremos essas duas profissionais que estarão agora falando com vocês. Começamos pela Inês. A palavra é sua, Inês. Muito obrigada. No primeiro momento, a Inês ela vai dizer o que é formação continuada. Depois nós vamos falar da política de formação continuada dos profissionais da SME. Pessoal, é muito importante vocês conhecerem a política de formação que norteia a formação de vocês o tempo todo na gerência de formação e outras instâncias da SME. E no terceiro momento nós vamos falar um pouco para vocês quais as perspectivas dessa formação continuada na RME, diante de tantas mudanças que o mundo vem passando. Como fica a formação continuada? Agora sim, Inês, é com você. Bom, pessoal, a Inês está com problema, então eu vou falar a parte dela. O que é formação continuada, né? O que nós entendemos por formação continuada? Pode passar, por favor. Nas diretrizes curriculares nacional para a formação continuada de professores na educação básica, o que ela traz sobre formação continuada? Política de formação continuada dos professores da SME. O que nós temos com relação a esse assunto? Então, a formação continuada, a gente ouve falar o tempo todo, né? Está nas diretrizes, está na política de formação continuada, mas, de fato, o que seria formação continuada? Pode passar. As diretrizes curriculares para a formação continuada de professores na educação básica, ela compreende uma dimensão coletiva, ou seja, quando eu penso em formação continuada, eu estou pensando, sim, na minha formação, eu estou pensando na minha ética, mas eu também estou pensando na minha atuação enquanto profissional. Então, eu estou repensando o tempo todo a minha prática dentro de uma coletividade. O que o meu aluno espera de mim? O que os meus colegas esperam de mim? Então, a formação continuada, ela envolve nos formar pessoalmente o tempo todo. É um processo que eu estou o tempo todo me formando, mas ela vai muito além disso, porque quando eu penso em formação continuada, eu penso em todos os sujeitos que estão à minha volta. Então, eu repenso os processos pedagógicos, os saberes, os valores, as atividades, os grupos de estudo. Então, eu não faço isso isoladamente, eu participo de outras instâncias, eu participo de reuniões, eu participo de programas, eu participo de cursos, mas isso tudo eu estou pensando para eu atuar de forma coletiva. Formação continuada, que é guardada dentro do professor, que faz o professor se sentir dono do saber, que faz o professor se sentir ensimesmado, ela não faz sentido. Então, é por isso que quanto mais eu faço, mais eu utilizo essa formação continuada na minha prática do dia a dia. Então, participar de programas, participar de reunião, participar de cursos, participar de ações,
Eu estou fazendo isso para mim, mas eu estou fazendo isso também para que isso saia de mim e vá para além, e vá qualificar as práticas de onde eu atuo e até para além de onde eu atuo. Então, estou buscando o meu aperfeiçoamento e esse aperfeiçoamento, ele vai para além da minha profissão docente. A Inês já volta? Ainda não? Pode passar. Não, aí nós vamos conversando, Vilma. Eu Tá, acho que ok. deu problema na internet dela, mas a gente vai aqui. Se ela Então conseguir tá, voltar, a gente vai conversando. isso. E, gente, show ao vivo é isso mesmo, viu? Quando a gente faz ele gravado, é mais fácil que a gente vai cortando e fazendo. Mas ao vivo é isso mesmo. Então, você quer pontuar alguma coisa neste momento, Drica? Não, é só mesmo essa continuidade, né? O que é formação continuada a partir das diretrizes, e aí a gente traz o artigo 16, né, da resolução de 2015 e o artigo 4 da resolução de 2020, porque as diretrizes, elas também passaram por uma reformulação em 2020. Então, elas foram promulgadas, estão assim, saindo do forno. E aí a gente traz, né, esse conceito de formação continuada, abordando essas duas resoluções. Certo. A Inês que já voltou. Vamos lá, Inês, então pode continuar. Vamos no bate-bola. Cadê você? Ok? Estou aqui. Pode Volta continuar, só um então, pouquinho, Inês. só um pouquinho. Só volta para mim, por favor. Só um pouquinho no slide. O slide anterior. Isso. Então, o que é formação continuada, né? Nas diretrizes curriculares nacionais para a formação continuada de professores da educação e na política de formação continuada dos profissionais da SME. Vocês desculpem aí, mas são os contratempos, né, da questão dos recursos mesmo. Nas diretrizes nacionais para a formação continuada de professores da educação básica, no artigo 16 de 2015, a formação continuada é compreendida como dimensões coletivas, organizacionais e profissionais, bem como o repensado processo pedagógico dos saberes e valores e envolve atividades de extensão, grupos de estudo, reuniões pedagógicas, cursos, programas e ações para além da formação mínima exigida do exercício do magistério na educação básica, tendo como principal finalidade a reflexão sobre a prática educacional e a busca de aperfeiçoamento técnico, pedagógico, étnico e político do profissional docente. Próximo. Já nesse artigo 4º, que a Adriane tinha começado a pontuar, e aí também a Vilma, né? Nesse artigo 4º, que ele da resolução de 2020, essa formação continuada ela é entendida como componente essencial da sua profissionalização, na condição de agentes formativos de conhecimentos e culturas, bem como orientadores de seus educandos nas trilhas da aprendizagem para a constituição de competências visando o complexo desempenho de sua prática social e da qualificação para o trabalho. Próximo. Quanto à nossa política de formação continuada dos profissionais da SME, ela traz que essa formação continuada é um processo contínuo, a Vilma já pontuou lá na hora da abertura, né, que se dá ao longo da vida e da profissão, um movimento contínuo e dialético, que proporciona aos profissionais da educação elementos para o desenvolvimento da autonomia intelectual e reflexão acerca da prática pedagógica dos diferentes espaços educativos da rede, bem como para a construção de sua identidade profissional e de sua profissionalização. Próximo. Tem como princípio a valorização e a profissionalização dos docentes e técnicos administrativos. É a garantia da sua formação tanto para a qualificação
do trabalho nas instituições educacionais, quanto para a progressão da carreira docente e administrativa previsto no Estatuto dos Servidores do Magistério Público do município de Goiânia e no Plano de Cargos, Carreiras e Vencimento dos Trabalhadores Administrativos da Educação Municipal de Goiânia. Próximo. Bom, e aí nós trouxemos um infográfico, né? Esse infográfico, ele traz os elementos que nós chamamos de características, os elementos que são essenciais dessa formação, tá? Como a questão dessa aprendizagem contínua, a questão desse inacabado, quer dizer, nós estamos constantemente nesse movimento, que é um movimento de complexidade do mundo, por conta de todas as transformações e mudanças que acontecem momentaneamente, relações e interações, produção de conhecimentos e domínio de ferramentas e linguagens. Portanto, gente, a formação continuada, nós entendemos, então, que a formação continuada é um desafio constante que deve fazer parte do cotidiano de todos nós professores, como destacado lá em cima, no slide anterior, nas diretrizes curriculares nacionais, em que traz que essa formação continuada compreende dimensões coletivas, organizacionais e profissionais, e é considerada componente essencial de nossa profissionalização, de nossa identidade profissional, né? E, claro, para isso, né, a necessidade também de termos uma autonomia, de nossa autonomia. Ela é necessária para todos nós entendermos o mundo com suas transformações. Nós, professores, portanto, precisamos de estudos contínuos, sempre antenados na busca de novos conhecimentos, pois competência exige dedicação, esforço e habilidade, com a finalidade constante da reflexão sobre a prática pedagógica, buscando o nosso aperfeiçoamento técnico, pedagógico, étnico, político e humano. A nossa política de formação continuada da rede vem, portanto, reafirmar o compromisso com a construção da nossa identidade profissional. Sabemos que nessa função temos uma caminhada cheia de desafios, mas o importante disso tudo é quem nos tornamos durante essa caminhada. A partir de agora, então, vai dar continuidade no próximo momento, no segundo momento, a professora Adriana. Então, vou falar agora com vocês sobre a nossa política de formação continuada, a nossa, minha, sua, nossa, de todos os trabalhadores dessa imensa rede de Goiânia. Então, olha só, tanto que é bom a gente saber que tem uma política de formação. Infelizmente, a gente encontra pessoas, né, dizendo, nossa, perguntando, indagando, nós temos uma política? Temos uma política e ela está na maioridade, 21 anos de política de formação na rede. Pode passar, professor Humberto, por favor, para a próxima slide? E aí nós temos, né, um percurso, uma trajetória dessa política de formação na nossa rede, tá? E eu quero mostrar para vocês, desde 1999, quando foi instituído o Centro de Formação, até esse momento de 2020, 2021 até 2024. Meu áudio melhorou, gente? Tá ok? Inês, tá ok? Você tá me ouvindo? Sim? Bom, então vamos lá. Essa política de formação, ela iniciou na nossa rede com a instituição do Centro de Formação. E aí, em 1999, nós tivemos um decreto, tá, pela Secretaria Municipal de Educação, tá, criando essa instância,
uma instância responsável em desenvolver a formação continuada dos profissionais da nossa rede, da minha rede, da sua rede, da nossa rede. E essa instância, até 2015, ela foi chamada de Centro de Formação dos Profissionais da Educação. Lembra o apelidinho? CEFP. Depois de 2015, quando houve, né, uma reorganização no organograma da nossa rede, nós tivemos aí a mudança, saiu de centro e passou para gerência. Então, agora é GERFOR, e eu falo, né, com os R's todos bem goianês, mas é Gerência de Formação dos Profissionais da Educação, né, da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia. Então, a partir de 2015, ela passou a ser chamada de GERFOR, por isso que tem alguns momentos que a gente ainda usa CEFP, por exemplo, no endereço do blog, que vocês fazem inscrições nos cursos, é CEFP, né, o endereço. Em 2013, e aí a gente já tinha essa instância constituída, organizada, houve-se um movimento, né, de termos uma política de formação. E aí, essa política de formação, ela foi aprovada pelo Conselho Municipal de Educação em 2013, e aí ela tinha uma duração de 2 anos, mas ela ficou validada até o ano passado, porque a gente ficou envolvido com várias ações, a avaliação, né, dessa política na rede, ouvindo os profissionais que já, né, 2017 a gente teve um processo de escuta, e aí a gente teve todo esse movimento, então ela foi solicitada uma renovação, uma revalidação junto ao conselho, porque não é assim, né, de forma desvinculada da legalidade, então ela tem que passar por aprovação no Conselho Municipal de Educação. E aí, a gente teve essa prorrogação até o ano passado, e porque em 2020 a gente teve já a renovação, a revalidação e aprovação, né, da nova versão. Nós tivemos também em 2017, aí já adiantei um pouquinho, né, esse processo de estudos na rede, de materialização dessa política de formação, de avaliações. Nós realizamos um processo de escuta dos profissionais, tá? E aí nós perguntamos via, né, o formulário do Google Forms, vários aspectos da formação continuada na rede. Né, aqueles cursos que nós fazíamos, promovíamos, organizávamos, mediávamos e também a proximidade com as instituições. E aí a gente fez esse processo de escuta não só com as instituições, mas também com as gerências, com as coordenadorias. Em 2018 e 2019, né, a política de formação já estava vencendo seu prazo, né, de validade. E aí nós fomos fazer um GT para estudarmos, convidamos vários profissionais, né, que do início da gerência de formação em 99, né, para conversar conosco, pegamos vários estudos que nós tivemos da professora Varlúcia na rede, da professora Nancy, da Universidade Federal de Goiás, né? Então, nós tivemos, assim, vários estudiosos compartilhando conosco suas pesquisas, seus estudos, para contribuir nessa política, nessa reformulação. E aí, depois, a gente teve também que incluir as implicações das mudanças que nós estamos vivendo, advindas, né, aí da BNCC, dessa política, né, que nos é também, vou dizer, mandatória no nosso, não só no nosso município, né, mas no todo o território nacional. E aí nós englobamos tudo isso nesse processo de reescrita em 2019. 2020, a gente já teve o início do ano, nós enviamos a versão para passar por revisão ortográfica, depois nós enviamos para o Conselho Municipal para aprovação, e ela foi aprovada agora no início de setembro,
né? Então, ela aprovou até de 2020 até 2024 a nossa política de formação. Ela, nesse momento, está passando por um processo de diagramação, né? E para a gente colocar ela, disponibilizar ela virtualmente. Um professor perguntou aí no chat, vai me desculpar, não vou lembrar o nome dele, né? Porque já passaram outras perguntas, mas ela será disponibilizada virtualmente pelo blog da gerência, e por outros canais virtuais. Assim que ela terminar esse processo de diagramação, que ocorrerá ainda esse mês, a gente garante, máximo começo de dezembro, tá bom? Então, em 99, pode passar, por favor, Humberto? Com a criação, a partir do decreto 360, né, dessa política, aliás, da política não, do centro de formação, a finalidade era que a gente tivesse uma instância para desenvolver atividades de aperfeiçoamento profissional, né? E através de quê? De cursos, de seminários, de simpósios, de produzir e veicular materiais pedagógicos, intercâmbios de experiências e incentivo à pesquisa, implementação e acompanhamento dos projetos políticos pedagógicos das escolas. Então, a política de formação, né, a partir do seu conceito, e na nossa rede não é diferente, ela está atreladinha, juntinha, né, e é função da nossa política de formação acompanhar e implementar as propostas político-pedagógicas da nossa rede, como a professora Vilma trouxe no iniciozinho da sua fala. Pode passar, por favor, Humberto, para o próximo? Vou sempre me acompanhando aqui, né? Nós tivemos aí em 2004, de 2001 a 2004, uma reconfiguração da política, tá? E aí foi considerada as instituições como locus privilegiado da formação, tá? E nesse período instituiu também, aí muitos dos colegas que estão assistindo aqui vão lembrar, a jornada pedagógica. Então, nós tivemos aí sempre no início do ano, por vários anos, né, a jornada pedagógica, como um momento de socialização de experiências e de conhecimento. Então, nós tivemos esse movimento era um movimento grande na rede com a jornada pedagógica. Próximo, por favor, professor Humberto. Já passou? É porque eu estou olhando aqui no celular, demora um pouquinho. Com essa reconfiguração para a jornada pedagógica e também da política na rede, né, a gente lembra um pouquinho do professor Antônio Novoa, né, que ele diz para a gente que quando a gente considera a instituição educacional como locus privilegiado, né, a gente vê a importância da formação continuada para os educadores e para todos os profissionais, né? Por quê? Porque a instituição é o lugar onde se evidencia os saberes e as experiências nossas enquanto profissionais. Porque é no cotidiano que a gente aprende, que a gente desaprende, que a gente estrutura novos conhecimentos, novos aprendizados, que a gente descobre, né, os sujeitos, que a gente estabelece relações, interações, né, novas posturas, e sempre numa relação dialética, né? Então, nós tivemos esse período aí. Em 2011 e 2016, nós trouxemos formações com ênfase nos profissionais, no diretor, no professor coordenador, já falei diretor, dirigente, vou repetir, nos apoios pedagógicos, né? E para o professor, a gente trouxe formações com ênfase na alfabetização. Nós trouxemos temas voltados para a reescrita da política, da proposta político-pedagógica dos ciclos, da EAJA, vocês vão lembrar, né? 2016 teve a produção da política dos ciclos,
Em 2014, para 2013, 2014, nós tivemos aí o Infâncias e Crianças em Cena, também que passou por um processo de reescrita, e aí nós tivemos no centro de formação, à época, né, várias formações sobre documentação pedagógica, sobre o próprio documento. Então, assim, nós passamos por todos esses temas nas formações. E aí, com o tema da alfabetização, não poderíamos deixar, né, a parte, porque todo mundo entende e sabe que na rede a importância que tem os processos de alfabetização e como todos os outros. E aí, ó, voltando, né, nesse movimento aí de 1999 até 2000, nós tivemos aí oferecidos no centro de formação, por meio dos parceiros, por meio de simpósios, por meio de seminários, GTs, né, cursos presenciais, semipresenciais, 358 cursos. Ó, variando aí a carga horária de 40, 60, né? Então, ela teve essa duração variada. E foram oferecidas 56 mil vagas, né, para nós, profissionais desta rede, né, investirmos nessa formação continuada, que ela não acaba, né? Como a professora Inês já trouxe, ela tem essa perspectiva do não acabamento. A gente está sempre, né, se formando, estudando, buscando conhecer mais, saber mais para o nosso fazer pedagógico. Então, nós tivemos aí, pensa que é pouco? Não é pouco, né? E o maior prazer, e aí vou falar no nome dos meus colegas aqui da GERFOR, é vermos a GERFOR cheia dos nossos pares. É a gente discutindo, a gente dialogando, trocando experiências, né? Dizendo do nosso fazer, dizendo das nossas angústias, porque às vezes o que eu ouço de uma colega que está numa instituição me ajuda com o meu fazer, e o que eu compartilho do meu fazer ajuda meus pares, né? Nós estamos numa rede que é nossa, que investe. Olha, é um prazer, é um orgulho imenso nós, na nossa rede, termos uma gerência que cuida da formação continuada com muito zelo, igual a gerência de formação faz. Mas, desculpa aí eu sou meio vaidosa mesmo, tá? Porque eu sei o tanto que a gente estuda e trabalha em prol dessa rede. E aí, nesse percurso, né, a gente buscou o quê? Garantir o direito nosso, meu, seu, de todos nós, a aprendizagens. Aprendizagens que vai reverberar onde? No nosso fazer cotidiano, né? Para educandos, para professores, para auxiliares, para administrativos, qualificando a nossa prática. Então, assim, a gente vai reafirmar que a finalidade de uma política de formação, né, ela está no sentido de orientar, no sentido de dar unidade às ações formativas da rede a partir do quê, gente? Das nossas propostas pedagógicas para a educação infantil, de inclusão, da EAJA, dos ciclos, né? Porque a gente trabalha de forma articulada, né? E aí, nesse contínuo, nessa qualificação, a gente também busca implementar essas propostas. Então, assim, desde 2020, professor Humberto, se você quiser passar, a gente tem esse compromisso com a nossa rede, né, de garantir o nosso direito. E aí, como a professora Inês já trouxe, né, também atrelado ao que? A nossa certificação, a nossa carreira profissional, certo? E aí nós tivemos, em 2020, a reformulação desse documento. E assim que você tiver acesso ao documento, você vai ver lá a estrutura. Eu quero mostrar para você como será essa estrutura, tá, do documento. Vai começar com uma apresentação que traz todo esse percurso que eu acabei de falar para você, tá? Professor Humberto, se quiser passar mais um também, tá? A gente está na estrutura do documento. Na trajetória, o ponto 1 vai falar da trajetória da formação continuada na rede, marcos legais e históricos. Vai falar da formação continuada dos profissionais, participação e corresponsabilidade, né?
porque, assim, é responsabilidade de todos nós, de todas as instâncias, internas e externas à SME, a responsabilidade com a formação continuada nossa, enquanto profissionais dessa rede, né? Porque a gente precisa assegurar ações articuladas, garantindo que a gente participe de diferentes contextos formativos. Nós vamos ter no item 3 a formação continuada dos professores como política pública. E aí, olha só, por que a gente tem uma política que está aí alcançando a maioridade? 21 anos, né? Desde a constituição do Centro de Formação, Gerência de Formação, até a aprovação em 2013 da versão que nós tínhamos, agora da versão que nós temos em 2020 até 2024, porque ela é uma política de formação continuada, né? Ela é uma política pública, ela é um compromisso de todos, não é um compromisso específico de uma gestão. Vocês vão encontrar lá também pressupostos epistemológicos, políticos e pedagógicos. Então, assim, o que embasa, né, a nossa política de formação, vocês encontrarão nesse documento, nessa estrutura. Os eixos para a formação. E aí a gente traz diversidade, traz gestão democrática, currículo, avaliação, tecnologias digitais da informação e comunicação, cidadania, direitos humanos. Né? A gente aborda sobre esses eixos, o que sustenta a nossa formação. A gente vai falar também no item 6 da construção do perfil profissional, né, no processo de formação continuada. Pode passar, professor Humberto. A gente vai falar do professor formador, no contexto, né, da política de formação continuada, da avaliação e prioridade dessa política de formação continuada, das metas que se tem até 2024, 2025, né, com a aprovação aí dessa versão até 2024, e as referências que se constituem no material de pesquisa para você, professor, que tem, né, vontade de se aprofundar mais nessa temática da política de formação continuada, não só da nossa rede, mas nacionalmente, porque a gente traz, né, os documentos norteadores que garantem esse direito, tanto nacional como dentro da nossa rede. Então, essas referências se constituem num excelente material, tá, para você de pesquisa, de estudo. E aí, só reforçando mais uma vez, qual que é a fundamentação? E aí pode passar, professor Humberto? Qual que é a fundamentação que a gente tem? Parece que fica repetitivo, mas é para dizer, olha, nós temos direito a uma formação continuada como um movimento contínuo e dialético, que vai nos proporcionar, tá, autonomia e desenvolvimento intelectual, reflexão sobre o nosso fazer, nos diferentes espaços que a gente está atuando na rede. Hoje eu estou na gerência de formação, eu já estive em CEMEI, já estive em escola, né? Amanhã eu posso estar numa escola de tempo integral, na EAGE, então nesse movimento, né? Nos diferentes espaços que nós estamos, bem como a construção da minha, da sua, da nossa identidade profissional. Então, isso a gente tirou específico lá da página 8, dessa versão da política de formação de 2020. Tá? E aí é para coadunar um pouquinho com as ideias de Denise Vailante, eu sempre embolo a língua para falar o nome dela, que ela reforça, né, que, olha, a formação continuada, ela precisa articular ensino, pesquisa, reflexão. Para quê? Para dar sentido e continuidade ao meu desenvolvimento profissional. Né? E aí eu não vou entrar nas discussões da formação inicial, que dá conta, não dá. A gente está aqui num contexto de dizer, olha, nós temos, todos nós, uma política que vai investir nisso nos diferentes movimentos que a gente tem. Quem é recém-concursado, quem está quase aposentando, quem está no percurso profissional na rede. Então, dessa constituição nossa, dependente da temporalidade que eu exerço minha profissão, né? Que eu preciso pesquisar. Ela diz para a gente, olha, nós precisamos, a Denise Valiante, dialogar sobre a realidade da nossa atuação.
dialogar com os nossos pares, dialogar com os agentes externos, sermos orientados. Por quê? Porque a gente busca uma educação de qualidade, a gente busca sempre mudanças significativas para o nosso fazer. Ok? Então, aí é só para a gente fechar e já ir para o terceiro momento, que a professora Vilma vai, quase que não sai, que a professora Vilma vai trazer para a gente quais são, né, as perspectivas da formação continuada na nossa rede, e aí ela preparou um vídeo com alguns depoimentos que ficou bem legal, né, para a gente entender sobre o que a gente precisa reafirmar enquanto política na rede, o que a gente precisa ampliar. Não é isso, professora Vilma? Sim. Então, quais as perspectivas da formação continuada na RME? Dentro da nossa política, lá no eixo 5, a gente já traz a questão do uso das tecnologias para a formação continuada. Então, mas a formação continuada, nós queremos reafirmar que ela é um direito do profissional, tendo em vista o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Por quê? Aquilo que eu falei lá no início, nós não desvinculamos o sujeito da sua profissão. Então, tudo que ele aprende a nível profissional ajuda no crescimento pessoal e vice-versa. Então, isso nós estamos reafirmando, não tem como pensarmos a formação fora disso, do pessoal e do profissional. Mas nós devemos ampliar o conhecimento do exercício profissional nos ambientes virtuais e remotos. Aí que entra o que eu disse para vocês, que está lá na nossa política, no eixo 5. Nós temos que ampliar isso, porque esse ano de 2020 já nos deu um caminhar diferente da utilização das tecnologias na sala de aula, da utilização das tecnologias nos mais diferentes espaços. A gerência de formação, como eu disse antes, ela está inserida no mundo, ela não é uma ilha. Então, se ela está inserida no mundo, ela tem que ampliar aquilo que o mundo está trazendo. E o mundo está dizendo para nós assim, olha, invista em tecnologia. Então, a formação continuada, ela tem que nos ajudar, nós profissionais da educação, a pensarmos, né, de forma diferenciada esse ensino virtual remoto. Pode passar. Ok. Nós temos que reafirmar o compromisso, né, com a qualidade das práticas pedagógicas. Tudo que nós fazemos dentro da gerência de formação é com esse intuito. Nós não fazemos formação para garantir a certificação única e exclusivamente. Ela é importante, ela é atrelada à valorização profissional, mas nós precisamos pensar na qualificação da prática pedagógica. Nós precisamos de contribuir, de colaborar para que o profissional lá dentro da instituição possa qualificar a sua prática pedagógica. E isso nós vamos reafirmar o tempo todo. Então, sendo assim, nós precisamos ampliar a questão da cultura digital, porque a cultura digital hoje, ela ajuda a qualificar essa prática pedagógica. Nós precisamos dar ênfase ao ensino-aprendizagem com o uso de ferramentas digitais, aquilo que era proibido há algum tempo atrás e que nós colocávamos lá como regra da escola de não usar tecnologia, hoje não é só permitido, como é altamente necessário. Então, as ferramentas digitais têm que fazer parte hoje do contexto escolar. E a formação continuada, ela tem que ampliar isso, ajudar o professor a entender melhor esse processo, o desenvolvimento de metodologias virtuais. Então, a formação continuada, ela tem que caminhar para contribuir para que esse desenvolvimento de metodologias virtuais, porque não basta eu ter o equipamento, não basta eu ter ferramentas, se faz necessário que eu saiba de que forma utilizar essa ferramenta, qual a melhor proposição para que essa ferramenta, de fato, gere ensino-aprendizagem na sala de aula. Então, nós precisamos, enquanto formadores, enquanto gerência de formação, ampliar isso para que vocês, profissionais, possam ampliar isso também na prática, ok? Ok, Humberto?
reafirmar o compromisso com a implementação das propostas pedagógicas e documentos curriculares da nossa rede. Falei lá no início, a gerência de formação, ela está ali e ela trabalha com a implementação dessas políticas, ela trabalha com a implementação de documentos, ela trabalha de forma totalmente articulada e colaborativa, né, com outras gerências, com outras instâncias da SME. Então, o nosso trabalho de formadores, ele é altamente junto, ele é altamente colaborativo com as outras instâncias. Então, é por meio dessa colaboração que a formação acontece. Não fazemos formação por fazer, fazemos formação porque existem documentos, porque existem currículos, porque existem outras instituições e que nós trabalhamos junto com elas de forma a qualificar o ensino-aprendizagem. A escuta ativa das outras gerências, das outras instâncias, dos profissionais da SME, do próprio formador, faz parte do trabalho da gerência de formação. É por meio dele que nós reafirmamos esse compromisso com documentação pedagógica, com currículo e com tudo mais que foi falado. Ok? Ok. Reafirmar o compromisso com a formação continuada dos profissionais da SME. Então, esse compromisso, ele é mantido, ele tem que ser mantido, porque eu disse inicialmente, nós temos um centro de formação, uma gerência de formação. Então, se nós temos uma gerência de formação, criar formação, estar contribuindo, orientando esses profissionais para que ele qualifique o ensino, é o papel da gerência de formação. Para isso, nós, a partir de agora, nós já vínhamos trabalhando com EAD, com aulas remotas, com ensino híbrido, a gente já vinha trabalhando com isso, mas agora nós precisamos o quê? Aumentar ainda mais. Nós precisamos ampliar a discussão acerca disso. Nós precisamos entender, nós todos profissionais, que isso está posto de forma irreversível. Então, a gerência de formação, nas novas perspectivas, é ampliar isso, de forma a apoiar a formação no contexto virtual. Então, a gerência de formação, ela pretende ajudar você, profissional, para que você não só compreenda isso, mas que você utilize isso de forma proeficiente. Pode passar. Pode passar. E aí, peraí só um minutinho, trava aí um pouquinho. Nós trouxemos aqui, antes da finalização, nós trouxemos depoimentos de 3 profissionais da nossa rede que passam pela gerência de formação. Por quê? A gerência de formação, o tempo todo, nós linkamos a teoria com a prática. As formações que acontecem dentro da gerência, falei também no início, ela só tem sentido se ela for linkada com a prática. Essa escuta que a gente fala é escuta também profissional, do trabalho que você vem realizando. Então, quando nós percebemos esse trabalho colocado em prática, isso para nós é termômetro para o nosso planejamento das ações formativas. Então, o tempo todo a gente tem ouvido profissionais, seja lá dentro da própria gerência, seja de forma remota, seja nos grupos de WhatsApp, seja em vídeos que eles nos mandam, sobre como que tem sido o efeito da formação continuada lá na prática. Como eu falei, a formação que não sai de dentro do formador, a formação que fica para ele, é formação que não faz sentido. Então, nós trouxemos para vocês 3 depoimentos rápidos de profissionais da nossa rede sobre o trabalho das ações formativas da GERFOR. Pode colocar. Olá, meu nome é Helenice, sou pedagoga e alfabetizadora, com muito orgulho, com mestrado na área de educação e ensino, e eu tive a oportunidade de participar de 2 cursos que foram muito bacanas para a minha formação no âmbito do trabalho executado pela GEFOR.
E foi muito especial esses momentos que eu tive com os formadores, e eu tive novas ideias para novos projetos, principalmente na área de novas tecnologias. Eu teve no âmbito dos cursos, teve um debate muito bacana sobre o fazer pedagógico, sobre novas ideias, sobre aproveitar melhor o potencial das ferramentas pedagógicas que a gente dispõe, e também pensar novas alternativas para os educandos que têm dificuldade de aprendizagem na área do ciclo e na área da EAJA. Eu gostaria de dizer que é muito importante esse movimento, essas ações, essas políticas públicas, que elas reverberam diretamente na prática do professor. Ainda mais numa época que nós precisamos, a cada dia mais, estar se aperfeiçoando, conhecendo novas ferramentas. Eu fui muito feliz durante a realização do curso, tive contato com a equipe de currículo da EAJA e do ciclo também, e a gente conheceu todo esse processo que foi a gestão dos documentos, e esse debate é muito interessante para a nossa formação como professores atuantes na prática, na sala de aula. Como professora de alfabetização, eu sabia o que trabalhar com os meus alunos, os gêneros textuais que circulam na sociedade e que trazem toda a historicidade, que trazem para a sala de aula tudo aquilo que o aluno vivencia lá fora, dando um sentido único, diferente, prazeroso para o ato de ensinar. Mas não dominava tão bem essas técnicas. Fiquei muito angustiada. E aí, a gente vai buscar ajuda. Você começa a discutir com seus pares, você procura pessoas que já sabem um pouco, mas nem todo mundo sabe tudo. E aí que eu vi a importância dos cursos de formação. Eu já tinha dentro de mim essa necessidade e também essa capacidade de perceber nos cursos de formação toda a riqueza que eles nos trazem para que a gente aprimore o nosso trabalho no dia a dia. Mas hoje eu vejo isso com mais intensidade. Quantas coisas novas eu aprendi e vi a possibilidade também de trabalhar remotamente com os meus alunos de alfabetização. E como esse trabalho tem sido prazeroso. Sou Camila, professora da Rede Municipal de Goiânia. Trabalho na alfabetização já tem algum tempo. E falar de formação continuada para os professores é colocar em xeque a questão da relação teoria e prática. Prática-teoria. E porque à medida que eu vou compreendendo as teorias, eu vou colocando elas em práticas. E à medida que eu vou colocando a prática eu vou praticando o que eu vou aprendendo nas teorias, eu também vou construindo novos saberes, novas ferramentas, novas formas novas produções de conhecimento. Então, essa relação teoria e prática, ela é inerente e faz parte da formação continuada. E nesse ir e vir, nesse caminhar, que nós vamos construindo novos saberes. E eu destaco aqui os cursos da Rede Municipal de Educação, todos os quais eu participei, trouxe significativas contribuições para o meu fazer pedagógico, didático em sala de aula, rever metodologias de ensino, rever planejamento, rever objetos de aprendizagem que eu levava para a sala de aula. Então, gente, eu acho que as professoras, elas encerram muito bem
esse trabalho que a gente fez aqui. Eu acho que a proposta da formação continuada é justamente essa. A professora Helenice fala a importância reverberar na prática. É isso, professora. É isso, professores. A formação continuada, ela tem que reverberar na prática. Se ela não reverberou na prática, então eu tenho que me formar mais ainda. Eu tenho que buscar entender mais ainda. Se não reverberou, é porque eu ainda não entendi o processo. A professora Rosemeire, ela fala da busca, da ajuda, da discussão com os pares. Então, essa discussão com os pares é proposta da formação continuada. A minha angústia, às vezes, é a sua angústia também, mas eu tenho que me abrir para isso, abrir para entender o que o outro está sentindo e abrir para aprender com o outro. Eu tenho que me colocar à disposição com relação à aprendizagem durante todo o meu percurso enquanto profissional da educação. Eu tenho 35 anos de educação nessa rede. E nesses 35 anos, a aprendizagem, ela não teve um dia que não aconteceu, porque não é a mesma coisa. Todos os dias são novos para nós que trabalhamos com a educação e para todo tipo de profissional. A professora Camila, ela traz, né, que é o que encerra a minha fala, ela traz a questão da teoria e da prática. Então, estabelecer a relação da teoria e prática, a mesma coisa que a professora Helenice falou. Eu acho que essas professoras, elas contemplaram aquilo que nós queríamos dizer, que a formação continuada, ela tem que ela tem que estar sempre articulada com esse eixo, teoria e prática. Eu não posso desvincular isso. Ela tem que acontecer de forma articulada, ela tem que acontecer de forma intencional, ela tem que ser movimento de escuta, não apenas de nós formadores, mas de vocês formadores também, escutar aquilo que nós estamos levando, escutar os pares, escutar os colegas de trabalho e escutar principalmente o sujeito que você trabalha com ele, que é a criança. Quando nós escutamos a voz da criança, quando nós entendemos e compreendemos a fase de cada sujeito que nós trabalhamos, que nós lidamos com ele, eu já estou me formando, porque ali eu já busco entender, compreender o processo e buscar informação e formação sobre esse processo. A formação continuada, ela vai, um dos elementos importantes é pensar na formação humana, na minha formação humana, na minha formação profissional, mas também pensar na formação humana, na formação da minha criança, que ali está dentro da instituição, esperando que algo aconteça, esperando que algo novo seja trazido para ela. Elemento importante também, as dimensões éticas, dimensões estéticas, dimensão científica, dimensão cultural. Então, enquanto formação continuada, eu não posso perder de vista essas dimensões. E o que a gente espera, nós, enquanto centro de formação, enquanto profissionais formadores, o que a gente espera é que realmente as formações oferecidas pela nossa rede, ou por qualquer instância que vocês participem, tenham sentido, significado para vocês, e que possa contribuir, de fato, com o processo de melhoria do fazer pedagógico, contribuindo, assim, de forma extraordinária para o ensino-aprendizagem da nossa rede, do Brasil e do mundo todo. Porque eu falo que quando a gente faz a diferença aqui na nossa sala de aula, nós estamos fazendo a diferença para todos os sujeitos que estão à nossa volta, perto e longe de nós. Agradecemos a participação de vocês. Agradeço de forma muito especial as professoras Helenice, Rosemeire, Camila, os nossos intérpretes que têm nos ajudado muito nesse processo, a equipe da GERTEC e da GERCOM, pelo trabalho realizado, e o Centro de Formação, a Gerência de Formação está à disposição de vocês. Ela é um espaço privilegiado, façam uso dele. Muito obrigada a todos, tenham um bom dia.